Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira. Bom dia, meu amigo, que espero que esteja bem com você, com toda a equipe, com o Cazé. Bom dia, senhores ouvintes. É um prazer estar de volta aqui com vocês. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. E com você, tá tudo certo? Graças a Deus, tudo certo. Isso aí. Então vamos lá, hoje na nossa coluna de mobilidade urbana você fala pra gente sobre modernização, o que precisa para reconquistar passageiros, transporte público por ônibus, Manuel Paiva. Perfeito. Você veja só, Patrick, nós temos acompanhado ultimamente que a prefeitura, todo mundo reclama não só de Manaus, mas de todo o Brasil, que as prefeituras que pagam subsídio, elas estão pagando quantias muito elevadas e que comprometem, por exemplo, o orçamento público municipal para bancar o subsídio do transporte, para que o transporte não venha parar, para que o transporte possa estar cobrindo seus custos operacionais, aqui em Manaus possa garantir a isenção da passagem para o estudante, possa garantir recursos para renovação de frota, possa garantir o custo de manutenção, de compra de combustível, de pneus, reposição de peças e acessórios, pagamento de pessoal, enfim, o custo operacional é bancado em 50% do preço da tarifa que é repassada ao usuário. Então, esse é um ponto fundamental. Mas você sabe, Patrick, que saiu uma pesquisa agora recente da Associação Nacional das Empresas de Transporte, dizer que o Brasil, desde 2019 para cá, ela perdeu em torno de 25% daquele passageiro cativo que pagava a tarifa. Esse afastamento veio com a pandemia. Manaus, esse número foi maior, chega a 30% a 31%, ou seja, o rombo é maior, esse desfalque é maior, ou seja, esse desequilíbrio é maior. E ela também pesquisou, Patrick, uma coisa interessante. Por que diminuiu esse passageiro? Porque esse passageiro ele começou a ser mais exigente. Primeiro, ele começou a cobrar qualidade, a qualidade do sistema. Depois a gente discrimina aqui quais seriam esses parâmetros de qualidade. Segundo, ele quer o controle da sua viagem. O controle da sua viagem é o quê? Ele quer tecnologia, para saber o seguinte: que horas, quanto tempo ele vai levar da sua casa para o trabalho, qual o itinerário que ele faz, qual a tarifa que ele vai pagar, o valor da tarifa, Ou seja, e esse dispositivo, só quem começou a oferecer nos últimos anos foram os aplicativos. Os aplicativos dão isso ao usuário. Ele, na palma da mão, ele dá todas essas informações importantes para o usuário. Ele se sente mais seguro, ele se sente mais confortável, ele pode planejar as suas viagens, ele pode planejar os seus deslocamentos. Ou seja, então a palavra é: o sistema precisa de modernização. E esse usuário que hoje tem isso nos aplicativos, ele não voltou para o transporte coletivo. Porque o transporte coletivo não tem esse controle, ele não tem um quadro de horário, não tem confiabilidade. As pessoas estão esperando muito tempo na parada de ônibus, as pessoas estão se deslocando um tempo muito elevado do ponto A para o ponto B, e se sentem inseguras as pessoas, não têm essa confiabilidade de segurança, e não têm essas informações na mão, de planejamento de viagem. Então, o grande significado, a grande palavra é: o sistema de transporte, para começar a atrair esses passageiros, ele precisa de uma modernização. Precisa se modernizar, precisa facilitar isso, ou seja, o pagamento da tarifa antecipada por através de cards, aqui nós já temos, o reconhecimento facial é importante para agilizar a operação de embarque e desembarque, a questão de se pagar por cartão de crédito, porque acaba com o problema do troco, também ele melhora a operação de embarque nas estações, nos pontos de parada, já que as pessoas perdem muito tempo para isso, muitas vezes estão esperando há mais tempo para subir, enfim. Então, esse é o principal ponto onde, na realidade, se precisa dessa modernização para que o usuário ele comece a refletir.
Quais os motivos que eu tenho para usar o transporte coletivo? Eu deixar essa facilidade que o aplicativo nos dá, essa facilidade que nós temos na mão e que o transporte coletivo não tem, que o transporte coletivo não oferece esse serviço. E aí, Patrick, tem um dado que é muito preocupante. O primeiro ponto a ser analisado pela população, ela diz o seguinte: eu estou pagando muito caro essa tarifa. Olha só, Patrick, apesar do subsídio, apesar das prefeituras estarem bancando 30%, 40%, 50% ou 60% do custo real da tarifa, elas estão dizendo, eu estou pagando muito caro. Há 2 semanas atrás, Patrick, nós colocamos aqui que aqui em Manaus, hoje, a média do usuário que utiliza o transporte coletivo urbano convencional, ele despende quase 22% da sua renda mensal, do salário mínimo, para pagar ônibus, para pagar o deslocamento através do ônibus. Ora, 22% é quase um quarto do seu salário, da sua renda. Ele, como trabalhador que ganha um salário mínimo de 1.400, né? Ou seja, é muito alto. Né? Ou seja, esse fato é uma grande alerta que se diz, olha, prefeitos, tomem cuidado quando for aumentar a tarifa. Cuidado, porque a população não aguenta mais pagar mais do que está pagando. E mais, Patrick, paralelamente a isso, ela diz o seguinte: por que eu estou pagando muito caro? Porque eu não estou recebendo os serviços que eu quero. Que serviços eu quero? Ora, eu quero mais disponibilidade de viagens, mais disponibilidade de linhas, eu quero ter mais facilidade de deslocamento, eu quero ter, por exemplo, uma ampliação do conforto interno. O que é ampliação do conforto interno? Eu não quero andar em ônibus superlotados. Você veja Manaus, que até 2019, Patrick, ela tinha uma frota operacional de 1.450, 1.500 ônibus rodando operacionalmente. Hoje ela roda com 1.100 e tal, 1.200 ônibus diariamente. Houve uma redução de frota em função da redução desses passageiros. Consequentemente, hoje o passageiro continua andando em ônibus superlotados, principalmente nos horários de pico. Ou seja, ele reclama ele quer uma ampliação desse conforto. Ele quer mais rapidez no seu deslocamento. Né? Hoje, a velocidade média, você vê aí pelo Waze, você vê pelos aplicativos que medem o deslocamento das pessoas, o trânsito locais, a velocidade média hoje de uma Constantino Meli, de uma Avenida das Flores, de uma Torquato Tapajós, está 12, 13 quilômetros por hora. Ou seja, está engarrafado, está devagar. Ora, a gente vê de que o ideal para isso, que esse ônibus tivesse no mínimo 30 quilômetros por hora de velocidade média. Ele precisa dobrar essa velocidade que hoje ele desenvolve. Né? Ou seja, isso é um ponto que as pessoas estão avaliando. E no último lugar, Patrick, eles dizem o seguinte: eu queria que melhorasse a qualidade dos veículos. Então, de quase 6 itens, né, o último item, ele diz, olha, eu queria que o ônibus fosse mais novo, fosse mais confortável, fosse com ar-condicionado, fosse mais amplo, ele fosse de maior capacidade, ele não pregasse tanto no meio da viagem, ele não desse problema no meio da viagem. Nós sabemos que a nossa frota está sendo renovada dentro das possibilidades de pagamento do sistema, mas ela ainda tem ônibus em idade superior a 10, 12 anos que está rodando. Isso e a Câmara permitiu esse dispositivo de aumentar a idade média dos ônibus rodando na cidade. Isso, operacionalmente, o usuário não gosta, o usuário não aprova. Isso não é bom para o sistema. Mas é o último item que ele coloca que essa qualidade do ônibus ele também espera. Né? Ou seja, esse é um diagnóstico de que são fatores que dizem o seguinte: nós precisamos o sistema precisa se modernizar para que o usuário que deixou o transporte volte a andar. Eu não estou falando ainda, Patrick, de novo usuário. Esse novo usuário que está entrando agora.
que motivos ele tem para utilizar o transporte coletivo urbano no dia a dia da nossa cidade. A grande verdade é que motivo para usar o transporte coletivo hoje é falta de dinheiro para usar o outro transporte, porque se for pelo conforto, se você tiver outras opções, eu custo acreditar que alguém vai escolher o transporte coletivo público, né? Acho bem difícil. Então, se você pode ter um carro pessoal, você tem. Se você pode pagar por um transporte por aplicativo, você paga. Você só anda de transporte público, ônibus, transporte coletivo, quando você não está bem financeiramente, né? Isso é complicado. Poderia ser uma opção para você pagar menos e ter um bom transporte, um bom serviço, que não é o que acontece, né? Então, a receita para reconquistar os passageiros que o Manuel traz para a gente aqui é a diminuição da tarifa, em primeiro lugar, redução do tempo de espera logo depois, aumento na segurança, maior disponibilidade de linhas nos percursos, ampliação do conforto interno, maior rapidez no transporte público e melhor qualidade dos veículos seria o mundo ideal. Manuel Paiva, te agradeço pela conversa de hoje, um abraço para você, uma excelente terça-feira e até a semana que vem. Se Deus quiser, é uma final de Semana Santa, com muita paz, e uma Páscoa também cheia de paz, de fraternidade, de muita esperança, Patrick, para você e para os nossos ouvintes também. Para todos nós, Manuel, para você e sua família também. Grande abraço. 9h19, intervalo, voltamos já.